vocês vão ver que os maiores craques nessa área, os homens que colaboraram para fazer a agricultura do Cerrado uma evidência sustentável, vão estar sentados aqui. Por favor, Elmar. Elmar Wagner, ele foi o primeiro chefe da Embrapa Cerrado. O homem que recebeu os japoneses, a tecnologia, por favor, japonesa, os cientistas japoneses do Prodecer, lá na primeira hora. Então, esse cara é a história do Cerrado personificada. Tá? O ministro Paulo Neri, cadê o ministro? O Carlos Klink veio, Yoko. O Carlos Klink trabalha com o Braulio Dias. Cadê o Carlos? Por favor, Carlos, vem. Essa é uma turma mais jovem, mas eles têm uma... Só um minuto. Eles têm uma visão, vocês vão ver que é super rafinada com o que a gente faz. A perspectiva ambiental articulada com a perspectiva econômica. Ministro, por favor, o senhor está nesse painel. É o painel Agricultura Tropical é Sustentável. E vocês vão ver num vídeo inicial do Braulio Dias, também professor da UNB, que a resposta é, obviamente, sim. Só que a gente não conseguiu até hoje contar isso para o resto do mundo. É esse o que falta. Bom, eu passo então a apresentar o vídeo para vocês iniciarem o debate. Depois, o Carlos Klink, em seguida o Elmar, por fim o ministro. Volta que está sem som. Mudanças climáticas e conservação da biodiversidade estão ganhando participar desses simpósios. Bom dia a todos. Meu nome é Braulio Dias e é um prazer participar desse simpósio sobre alimentos e sociedade. Os temas de segurança alimentar, sustentabilidade, mudanças climáticas e conservação da biodiversidade estão ganhando cada vez mais atenção no plano global e nacional. E o Brasil é um ator-chave em todos esses temas. O Brasil, por exemplo, coordenou e hospedou a Rio 92 e, em seguida, a Rio +20, em 2012, que foram as conferências da ONU fundamentais para o desenvolvimento de conceitos, princípios e diretrizes para se promover o desenvolvimento sustentável. Isso se consolidou em setembro de 2015, com a adoção pela Assembleia Geral da ONU da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, com seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu chamo a atenção, em particular, para a relevância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2 e 15. Além do mais, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos e exportadores de alimento no mundo e é também o maior detentor de biodiversidade no mundo e que tem, portanto, uma responsabilidade imensa com relação à conservação desse patrimônio. Em particular, o bioma cerrado tem uma relevância muito grande com relação a essas temáticas. Primeiro porque metade da produção
agropecuária brasileira se dá no bioma cerrado, que ocupa 1/4 do território nacional. O cerrado, por outro lado, é a savana mais rica do mundo e detém 1/3 de todas as espécies brasileiras de plantas e animais, o que representa cerca de 5% de toda a biodiversidade global. Por outro lado, o bioma cerrado é o bioma que vem experimentando, nas últimas décadas, as maiores taxas de desmatamento e de queimada no Brasil. Portanto, contribuindo imensamente para a emissão de gases de efeito estufa que estão provocando as mudanças climáticas que, dentre outras coisas, vão impactar de forma muito grave toda a produção agropecuária no Brasil e no mundo. Por outro lado, o bioma cerrado detém importantes espécies alimentícias nativas do cerrado, como, por exemplo, mandioca e amendoim, e abriga importantes povos indígenas e comunidades tradicionais que desenvolveram, ao longo de séculos e milênios, variedades crioulas de espécies domesticadas, que poderão ter um papel crescente na diversificação da agricultura brasileira e para contribuir para a segurança alimentar em todo o mundo. Cabe ressaltar que já perdemos e convertemos cerca de metade da vegetação nativa do Cerrado em áreas de produção intensiva. Entretanto, graças aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento desde a década de 70, com a criação da Embrapa, a produtividade da produção agrícola brasileira aumentou enormemente. E, graças a isso, ao aumento de produção, não tem necessitado um crescimento proporcional da conversão de ecossistemas nativos em áreas de produção intensiva. Além do mais, devido às exigências do Código Florestal, as propriedades rurais brasileiras cumprem um importante papel de proteção do meio ambiente e da biodiversidade. Atualmente, cerca de 55 milhões de hectares de vegetação nativa de cerrado estão protegidas na forma de reservas legais e de áreas de preservação permanente, o que equivale a um território equivalente àquele da França continental. Ademais, cerca de 7 a 8 milhões de hectares no bioma cerrado necessitam ser restaurados para cumprir as exigências legais. Por outro lado, crescentemente as empresas do agronegócio vêm reconhecendo a necessidade de contribuir para a conservação ambiental. E eu fico muito feliz com a adesão de grandes empresas para cumprir com o mandato do Manifesto Cerrado, promovido em 2017 por mais de 60 ONGs, no sentido de sustar o desmatamento no bioma. Então, eu acho que, além dessas características e da adoção de várias iniciativas que promovem maior sustentabilidade nos sistemas de produção agropecuária do Cerrado, e aliado ao fato de que parte da produção de carne no bioma se faz em pastagens nativas, portanto, contribuindo também para a conservação da vegetação nativa, entendo que o bioma cerrado tem um potencial único de oferecer liderança a nível internacional, de
aumento da produção de alimentos para a segurança alimentar, ao mesmo tempo que podemos promover a conservação da natureza e da sua biodiversidade. Obrigado. Deixa aí com o senhor, vou pegar isso aí. Eu vou ficar nesse... Só um segundo, por favor. Boa tarde. Complementando as palavras do meu colega, primeiramente dizer que é uma honra realmente, doutor Elmar, doutor Paulonelli, doutor Jamil, foi meu chefe na Embrapa há muito tempo. Braulio, acho que colocou bem o contexto, e o que eu vou apresentar aqui agora, muito brevemente, o que eu gostaria mais da gente provocar o debate, é que a gente possa, como a partir disso, dessa realidade, como é que a gente enxerga para frente para atingir o Fórum do Futuro. A questão que, utilizando como exemplo, novamente, o Cerrado, a questão que o futuro já chegou, né? E eu acho que já chegou, e a gente tem uma grande oportunidade de torná-lo brilhante, mais brilhante do que já foi no passado. Há alguns anos... Perdão. Opa. Fui eu que saí fora ou você que tirou aí? Retorna aí para mim, por favor. Há alguns anos, numa das negociações internacionais, nas várias negociações internacionais, que o Brasil sempre teve muito protagonismo, nós lançamos para o mundo, nós que eu digo a nação brasileira, tá? Cientistas, a Embrapa, o setor privado, o setor financeiro, até as ONGs, e diz o seguinte: claro que é um desafio, como o Braulio colocou, no mundo. E a gente diz o seguinte: nenhum país, provavelmente, do mundo, hoje, teria a condição de fazer essa junção do que o Braulio colocou. Como a gente continua a produzir e conservar ao mesmo tempo. O que eu tenho ouvido muito nesse projeto que a gente chama de Iniciativa do Cerrado é mais do que possível, é necessário que a gente faça a construção de produção com a proteção ambiental. O que eu vou fazer aqui? Apresentar não mais que meia dúzia de slides, contar um pouco desse caminho, o tamanho desse desafio, e onde a gente está enxergando o mapa do futuro para o Cerrado, baseado no que eu tenho ouvido muito, principalmente no setor privado, setor financeiro, nacional e internacional, qual é o novo plano de negócio para o Cerrado. É isso que a gente tem que construir. E a ecologia, o meio ambiente, faz parte dessa construção. Vocês, os dois doutores estão aqui à mesa, fizeram parte... Dá para enxergar o slide? Dá para enxergar? Do que a revista The Economist, há quase 10 anos, cunhou como o milagre do Cerrado. Foi um milagre, inegável. Os números, os avanços... Inclusive, eles lançaram isso, essa ideia, como o Cerrado se tornou um milagre, como exemplo do avanço da agricultura brasileira, e querendo, inclusive, emular o que aconteceu no Cerrado noutras savanas tropicais do mundo. Que a gente precisa de alimento, de desenvolvimento econômico, de rendimento, mas também precisamos de biodiversidade, de água, de carbono, ecossistemas e habitats. Eu coloquei aqui 2 exemplos, certeza que vocês conhecem. Não vou contar a história aqui do Cerrado, que todos nós conhecemos. Tá? Tem uma série de fatores que levaram essa jornal, que é um grande formador de opinião no mundo, continua sendo até hoje, de cunhar o Cerrado como um milagre, dos vários fatores que levaram a que isso acontecesse. Embrapa, crédito, infraestrutura, novos conhecimentos, novas tecnologias, e assim sucessivamente. Recentemente, está bastante bem documentado na literatura de agricultura, o livro recente do Dr. Haddad, o livro super recente do Dr. Vidal Luna, contando essa história, mas
consolidando como a agricultura brasileira se organizou e se consolidou, nos dois casos, mas também já apontando muito fortemente como é que a área ambiental não é uma área que tem que ficar acessória do lado. Ela tem que fazer parte da construção dessa estratégia do novo cerrado que a gente quer construir. Tá? E é esse caminho que eu quero apresentar rapidamente para vocês. Também na área ambiental, a Universidade de Brasília, particularmente, eu venho da Universidade de Brasília, a Universidade de Brasília e outros, já há muito tempo têm relatado a riqueza ambiental, diversidade, como o Braulio colocou. O que está acontecendo, que eu acho que a gente tem que trabalhar muito fortemente, que eu espero que essa seja a nossa contribuição, doutor Paulinelli, para o fórum aqui, é que esses dois mundos têm que se juntar. A única saída estratégica que a gente tem é que isso vai continuar muito fortemente, isso é um trunfo para o Brasil, assim como esse lado ambiental também é um trunfo para o Brasil. Só que nós seremos os únicos capazes, e se a gente fizer isso no Cerrado, vai ser um mega exemplo para o mundo todo, juntar esses dois mundos, o lado da produção com o lado da conservação. Hoje existe no Brasil, aqui são apenas alguns exemplos, tá? Não vou descrever longamente, já existe hoje no Brasil pelo menos 19 iniciativas domésticas, às vezes algumas internacionais, entre setor privado, produtor rural, setor financeiro, setor acadêmico e terceiro setor, buscando iniciativas do que se chama, vamos dizer aí, governança da produção com o meio ambiente no Brasil hoje. Certamente vocês já devem ter ouvido ou têm conhecimento de vários desses. Por exemplo, hoje a gente consegue traçar a cadeia de produção de cada município que produz soja no Cerrado hoje. Quem compra, para que mercado que vai, quanto custa, quais os impactos ambientais. O Braulio manifestou, o Cerrado Manifesto. Hoje a gente consegue desenhar as paisagens do Cerrado, inclusive tem financiamento para isso em grande escala. Existe a coalizão, clima, floresta, agricultura, colaboração, floresta e agricultura, não só para o Cerrado, mas olhando para os grandes biomas da América do Sul. No lado de commodities, o World Business Council, buscando como a gente consegue buscar essa sustentabilidade. Inteligência de mercado, cada vez mais forte, ficando. Não é só gerar mais conhecimento, mas como esse conhecimento me ajuda a tomar decisão, e ajuda a tomar decisão para ir para o caminho correto. Tá? Isso já está construído nesse país. Interessante, isso, como o Braulio colocou, faz com que o mercado se movimente muito nessa direção, com dificuldades, muitas dificuldades, inclusive. Por exemplo, um dos focos, talvez o foco principal das cadeias, é como é que eu me livro do desmatamento, particularmente o desmatamento ilegal. Tá? Isso é importante, sem sombra de dúvida. Mas como é que a gente faz isso? Uma das faltas, talvez, doutora Omar, que a gente tem sentido nessas iniciativas todas, por isso que eu coloquei o exemplo do Comitê Estratégico Soja Brasil aqui, é que a gente tem deixado um pouco um ator importantíssimo na história, que é o produtor rural. Não podemos só criar as iniciativas e depois tentar dizer para o produtor, agora você tem que cumprir. Não, ele tem que ser, eles têm que ser parte da construção da solução e parte da tomada de decisão. Isso ainda está faltando um bocado. O Comitê Estratégico, estou citando apenas como um exemplo, ele parte um pouquinho dessa tentativa, de como a gente, junto com o produtor, melhora a produtividade de soja nesse país. Tá? Tem várias outras. Braulio mencionou o Cerrado e mencionou o desmatamento no Cerrado. Esses dados saíram agora, recente, do INPE, desmatamento no Cerrado. As políticas públicas desse país, tanto as políticas públicas de produção quanto as políticas públicas de conservação, avançaram muitíssimo, e muito baseado nas políticas de comando e controle. Tá? Então, a gente tem um legado. Brasil, por exemplo, só para citar o que Braulio comentou, foi o país que provavelmente mais reduziu emissões de gases de efeito estufa, por causa disso, principalmente na Amazônia, no Cerrado. A gente monitora os biomas, a gente tem muita capacidade de saber o que está acontecendo, de entender essa dinâmica. Os dados recentes que acabaram de sair no começo desse mês, desmatamento no Cerrado, mesmo no Cerrado, o desmatamento tem se reduzido com bastante significância. No exemplo anterior, dessas várias iniciativas, eles estão buscando isso, têm buscado isso. Tá?
mas ainda assim encontra muita dificuldade. Coloquei aqui só um exemplo, vocês devem ter acompanhado. A Cargill, por exemplo, que todo mundo conhece, talvez a maior empresa privada que trabalha com as commodities no mundo hoje, uma grande empresa, relatando que, apesar dos esforços, da sua ansiedade, da sua busca de querer cuidar da questão de produção sem desmatamento, não é tão trivial, tão fácil assim. Como é que a gente faz isso? Tanto que as metas que a própria empresa colocou para si mesma, por conta dos acordos vários que ela assinou, dos compromissos internacionais que ela se comprometeu, ela jogou o compromisso que seria alcançável em 2020 para 2030. Então, mostra que o desafio é bastante grande, muito grande. Mas a gente não pode se furtar de como trabalhar conjuntamente para conseguir alcançar esse objetivo, que a gente possa ser ainda campeão de produção e ainda campeão de conservação. E o Cerrado, acho que é o grande case que a gente tem nas mãos. O que a gente está fazendo? Não vou descrever com detalhes. A gente está terminando agora essa fase do nosso projeto. A gente fez uma análise bastante profunda de todas as políticas públicas do país que envolvem o Cerrado. De código florestal a desmatamento, água, patrimônio genético, conservação, uso da terra. Vocês possam imaginar, tá? Que são essas várias caixinhas aqui. Não vou aborrecê-los com isso. E a gente pensou assim, como é que a gente chega em 2030? A gente já tem um marco regulatório bastante complexo, mas bastante eficiente. Na verdade, bastante eficiente. E isso tem levado a ganhos enormes, inclusive na área ambiental. Então, a área ambiental está assim, chegando da seguinte maneira, não sou mais apenas aquele que diz, olha, tem problema, eu quero ser parte da construção. Esse é o grande mudança que o Braulio estava descrevendo anteriormente na sua fala. Temos planos, instrumentos, monitoramento, fundos, estratégias, ciência e tecnologia. Isso já está construído no país. Então, o que a gente está tentando enxergar para frente é como o país pode chegar, daqui a 10 anos, de um país que é o país do desmatamento ilegal para um país que está reflorestando e criando uma economia de florestas, que a gente tem até certo ponto, mas a gente pode crescer muitíssimo essa economia. Um país que tem uma riqueza enorme, descrita pelo Braulio, de biodiversidade, e transformar um país de bioeconomia, que também é um trunfo para esse país. E um país que já está partindo, eu vou mostrar alguns exemplos, de uma agricultura que a gente está chamando de agricultura mais clássica, mais tradicional, para uma agricultura, sim, de baixo carbono, em grande escala, e uma nova economia florestal. A gente acredita, espero trazer isso para o debate, que com esse arcabouço e os novos passos que têm que ser dados, a gente consegue transformar o país disso para isso, em 2030. Como? Saímos a campo, no último ano e meio, buscando... É interessante, tanto no país quanto fora do país, conversando com agricultor familiar e grandes produtores, conversando com traders, bancos, academia e assim sucessivamente, e todo mundo está nos dizendo a mesma história. Para nossa surpresa, na verdade, eu achava que assim, olha, tem que começar a trilhar esse caminho. O que a gente está percebendo é que esse caminho já está sendo capturado, principalmente pelo setor privado e principalmente pelos produtores, numa escala que a gente não tinha noção anteriormente. Já está acontecendo. Eu só vou dar um exemplo, ou citar alguns exemplos. Mato Grosso do Sul, a evolução do número de plantas de bioenergia no Estado, um estudo bastante detalhado, efetuado pelo Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro, foi encomendado pelas empresas e pelo governo local, à época, dizendo assim, olha aqui, estou respeitando o Pantanal, os monitoramentos da cana, isso aqui é para a evolução de cana, tá? No Estado. É uma longa história, longuíssima história. O que nos chamou muita atenção, houve uma grande expansão, que são essas manchinhas verdes aqui, da cana-de-açúcar, principalmente, quase que exclusivamente, em área de pecuária que já estava bastante degradada. Arrendamento, novos negócios, etc. Um aumento enorme da produtividade, spillover, ou seja, o efeito da cana começou a espirrar para outros setores, principalmente a soja, novos negócios, muito mais investimentos, acesso a crédito, geração de empregos, crescimento do PIB dos municípios locais,
uma exigência e uma compliance ambiental muito maior por conta das parcerias que foram feitas, inclusive com o Estado, claro, regulando, cumprindo seu papel de Estado, e, para surpresa de muitos, menos de 1% de desmatamento novo do Cerrado na região. Então, assim, o Estado deu um salto gigante na sua produção de energia, sem precisar de área nova. E não é um caso, um projeto piloto, é um mega. Isso aqui equivale à área da Alemanha. Então, isso já está acontecendo no mercado. Saímos também, para não estender muito minha fala, capturamos alguns outros exemplos. A FBDS, Conservation International, acaba, desde o ano passado, tem um grande programa financiado pelo Fundo Mundial de Meio Ambiente de fazer exatamente isso, produção com proteção na região do Matopiba, tá, com a participação dos produtores. A ABAG, criando estratégias para aumentar o valor social e ambiental do negócio, do agronegócio brasileiro, como estratégia institucional. Aqui na Universidade de Brasília, o pessoal da Contabilidade e Economia, trabalhando com a Errigo, aqui em Goiás, e aqui em Cristalina, não sei se vocês conhecem Cristalina, mas aqui próximo. Ouvi dizer que é uma das maiores áreas irrigadas do país. E você conversa com os produtores e fala assim, eu não sou produtor de soja, eu sou empresário, eu quero diversificação da produção. Tem pequenos e grandes produtores, muitíssima produtividade, agora ele está preocupado com uma coisa, muito claro, risco. Risco do negócio, sempre. A agricultura é risco. E a Universidade de Brasília está criando com eles uma inteligência de negócio para reduzir os riscos. A plataforma já está vindo para o ar para isso. E eles têm nos dito o seguinte, não é só o risco do crédito, o risco do banco, é o risco operacional que me interessa. O que é risco operacional para eles? Estou perdendo solo, estou perdendo água, estou perdendo biodiversidade. Isso é importantíssimo para a visão empresarial nova que já está vindo com muita força. Tivemos chance de participar da Exalc Show ano passado. Eu fiquei muito impressionado com a quantidade de startups, de inteligência que está sendo construída nesse país, ao redor das grandes universidades, nesse caso particularmente a Exalc. Lá na universidade, a gente está formando dezenas, centenas de alunos. Eles não querem mais só receber conteúdo de formação, eles querem participar da solução. E tem um mundo que está sendo disparado aqui. Há 3 anos ou 4 anos, uma startup lá do interior de São Paulo foi considerada a melhor startup de agricultura do mundo. Ganhou um prêmio internacional do Banco Mundial e do Financial Times, inclusive. Hoje eles estão presentes em 8 países, vendendo inteligência do negócio. Tá? Os produtores, esse aqui é só um caso, os produtores se associando entre si, através das plataformas hoje que a gente tem disponíveis, e conversando, trocando ideias, trocando experiência. Funciona, não funciona, vamos por aqui, vamos por ali, vamos cobrar do Estado, vamos atrás do banco, vamos conversar com a trader. Uma maneira muito forte. E recentemente, bastante recentemente, a gente conversou com 2 fundos privados que estão sendo construídos aqui no Brasil, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo, para o Cerrado. E eles não abrem muito a conversa porque é interesse ainda privado. Eles estão fazendo um roadshow, os 2 estavam fazendo um roadshow recente em Londres. Cada fundo desse tem a intenção de capturar $1 bilhão para cada um deles. E o que mais me chamou a atenção, doutor Paulo Neto, foi o seguinte, sabe qual é a palavra-chave deles? Como é que eu trago o produtor que já está fazendo bem e como é que eu dou incentivo para esse produtor? E sabe qual é a chamada deles? Conservação em terras privadas no Brasil. Esse é o plá, é o pitch do fundo. Eu falei, não, então nós ali na universidade, pensando a história, o mercado já está fazendo, o mercado já está tomando conta. Tá? E por isso, por conta dessas andanças todas, meu último slide, muita gente tem nos dito o seguinte, não está indo. Passa o último para mim. Consegue? Esse. Todo mundo está perguntando assim, qual o plano de negócio? Qual o plano de negócio para o Cerrado? Eu traduzi aqui para o plano do futuro. Tá? A gente quer produzir, sem dúvida, cada vez mais eficientemente, cada vez mais com competência, cada vez mais inovação, novos negócios, novos investimentos estão vindo. E a gente tem que combinar a produção junto com produção, entre aspas, dos ecossistemas, da conservação dos ecossistemas. Esse é o plano de negócio. Esse é o plano de negócio que a gente está defendendo.
claramente dos nossos resultados, até janeiro eu tenho o resultado desse nosso projeto, a gente vai soltar publicamente, para nós está muito claro, o produtor rural, ele tem que ser a chave da história, sempre foi, mas ele tem que estar na mesa e tem que estar no ciclo, e todos eles nos dizem, não traga a solução construída para depois. Eu sou parte da solução. Por conta desse projeto, eu tive a oportunidade de estar em Londres, Estados Unidos, na Argentina. Todos os produtores desses vários países estão falando a mesma coisa. Conversei com um grande produtor de soja no Vale do Ohio. Ele estava com muito problema. Ele estava preocupado porque ele era a quarta geração de produtor lá nos Estados Unidos e estava perdendo a fazenda por vários problemas, erosão. Ele falou, sabe qual foi a solução? Eu fui atrás das ONGs ambientais. Elas me trouxeram a solução. Eu combinei produção com conservação. E eu resgatei o negócio da família, lá no Ohio. Os argentinos me falaram a mesma coisa, os paraguaios estão dizendo a mesma coisa, e muitos produtores do Cerrado estão falando a mesma coisa. Esse produtor, particularmente de Ohio, me disse o seguinte, eu fiz uma pergunta a ele, ele falou o seguinte, eu conheço o Cerrado, a gente tem conversas, interações, enfim, ele falou, não, ele foi muito categórico, não tome a decisão de preparar lá na Universidade de Brasília a solução e depois tentar me entregar. Me coloca na mesa para construir a solução no momento da construção. E a gente está nesse momento. Nesse momento. Todos esses atores que eu comentei com vocês, a gente está tentando construir esse novo plano de negócio para o Cerrado. E não é mais projeto piloto. Talvez, vou exagerar, porque vocês foram os autores do milagre do passado, um milagrezinho, acho que começa a se processar no Cerrado atualmente. O que ele tem que construir? Todo mundo está me dizendo isso. Uma nova geração de planos de negócio. Eu não sei fazer plano de negócio, mas esse povo sabe. Muito melhor que eu. Tá? Mas eles estão trazendo a área ambiental como parte da estratégia, parte do risco, parte da construção. A gente está muito convencido, não é mais conhecimento, é um conhecimento que leve a tomar decisão. Aumente muito a nossa capacidade analítica. A gente tem isso já pronto nesse país. Inclusive, eu estou provocando a minha própria universidade, Universidade de Brasília, dizendo assim, a gente não pode só ficar fazendo mais pesquisa, tem que ser uma pesquisa mais engajada, uma pesquisa mais estratégica. Tá? Tecnologias, como eu falei em vários casos, Mato Grosso do Sul, as startups, disseminação de melhores práticas e o nosso interesse, aqui mais particular, do Departamento de Ecologia ou da Universidade de Brasília. Esse mapa é um mapa recente de uma das políticas ambientais que a gente monitora com muita precisão os biomas desse país. Não só quanto ainda tem, quanto desmatou. O que acontece com a área que foi desmatada. A gente consegue monitorar isso. No Cerrado e na Amazônia. Está vindo esse monitoramento para todos os outros biomas. Para nossa surpresa, em 2005, a Universidade de Brasília chamou a responsabilidade, aqui em Brasília, de um congresso internacional da biologia da conservação. Uma comunidade internacional enorme, que já estava preocupada com esse tipo de tema. E lá, na época, vários colegas cientistas brasileiros estavam dizendo assim, vai chegar 2020, não vai ter mais de 20% do Cerrado. Quando a gente faz o mapeamento, o que a gente encontra? Depois vocês vão ver os detalhes. A gente tem 52%, 53% do Cerrado em pé. Só que ele, diferentemente das outros biomas do país, esse Cerrado em pé está eminentemente na mão do privado. Está dentro das propriedades rurais. Então, se eu quero conservar ainda esse 53% do Cerrado que está em pé, eu vou ter que trabalhar com o produtor rural. Tem que fazer parte do plano de negócio dele a conservação de ecossistemas também em terras privadas, usando esse arcabouço, aparato e conhecimento que a gente já tem no país. Por isso que um desses fundos que a gente conversou em São Paulo, eles estão usando esse mote como a chamada para ajudar os produtores rurais e para construir esses novos planos de negócio. Não quero me estender, era isso que eu queria, essa mensagem que eu queria passar para vocês. Agradeço a atenção e o tempo. Muito obrigado. Boa tarde. Primeiramente, é um prazer imenso estar aqui. Quero agradecer
os realizadores desse evento, na pessoa do ministro Paulo Neri, Fernando, e de colaboradores, Yoko e tantos outros, oportunidade da gente estar falando um pouco a respeito desse tema que é o Seminário Alimento e Sociedade. Mas antes de começar, eu queria fazer uma menção muito especial. Ok. Uma menção muito especial. Eu vejo hoje, com enorme satisfação, 44 anos depois, uma participação efetiva de 2 professores da Universidade de Brasília. Isso é uma alegria, porque sempre foi nossa intenção de trabalhar mais diretamente com a UNB. Nós quem? Na época, o Jamil está aqui, não me deixa mentir sozinho, nós queríamos o CPAC muito ligado à UNB. Por estarmos sediados no mesmo Distrito Federal, mesmo cartão de visita do país, né, dos Cerrados, e por termos em comum esse ambiente, que a universidade poderia ser a parceira desse processo que nós enfrentamos pelo lado da pesquisa, mas que sempre imaginamos que deveria ser ensino, pesquisa e extensão. Aquela história do Land Grant College. Né? Então, professor, em nome seu e também do professor Braulio, a minha pessoal satisfação em tê-los engajados nesse processo. E tomara que essa parceria dê certo e vá em frente. Bom, entrando no tema, eu preparei alguma coisa, como professor que fui durante 14 anos na universidade, eu preparei alguma coisa, eu sei, primeiro eu tenho que me arrumar. Eu preparei alguma coisa que eu gostaria de rapidamente comentar. O rapidamente não quer dizer que eu vou usar mais de 10 minutos. Vou tentar ficar em 10 minutos. Mas como professor que fui, professor sabe como é que é. Eu conheci o ministro Paulo Neri quando ele era professor e eu também, nos congressos de irrigação no Brasil. Então faz muito tempo. E professor, como nós somos, quando tem isso e tem plateia, ele abusa do tempo, é o meu caso. Mas eu espero ser disciplinado o suficiente para vocês me dizerem o que é que eu tenho e o que é que eu não tenho que fazer. O nosso tema, em verdade, nós não temos absolutamente nada a comentar, eu pessoalmente, a respeito das apresentações do professor Braulio e do professor Carlos. Absolutamente nada. Corretos em tudo que apresentaram e procedentes, porque tudo tem realmente uma história, né, e naquilo que eles projetam tem um futuro. Agricultura tropical, como pergunta que foi feita a nós, ela é sustentável? Bom, com base do que nós desenvolvemos no Cerrado, e acabamos de dizer aqui, e sabemos, nós vivenciamos isso, eu pessoalmente estou aqui há 44, 45 anos, né, entre Goiânia e Brasília. Então, eu sei porque eu acompanho para e passo, dia a dia, o nosso desenvolvimento e os nossos erros e os nossos inúmeros, enormes acertos, muito mais do que erro. Eu queria rapidamente lembrar algumas coisas que são, na minha opinião, naquilo que eu aprendi, fundamentais. A primeira delas é uma relação forte que existe entre calor, energia e trabalho. Calor, energia e trabalho são fatores que, trazidos à luz do nosso desenvolvimento, e também na linha do binômio desenvolver e conservar, é um trinômio fundamental para nós. E na região tropical, isso se manifesta muito mais, em termos de... As energias são muito mais fortes, muito mais presentes, a começar pela energia solar. Né? Os fenômenos, eles ocorrem também com uma velocidade incrivelmente grande, inclusive os biológicos, de crescimento vegetativo, etc., etc. E, naturalmente, quando falamos em energia, tudo é energia. Tudo é energia. De 2 tipos, que eu gosto sempre de referenciar, que é o seguinte: nós temos as chamadas energias imanentes, que são as energias das coisas, e agora nós estamos entrando também na internet das coisas, portanto,
mais uma vez, esse conjunto de energias imanentes se tornam fundamentais. E temos, que são elas? Água, ar, vegetais, esqueci de alguma coisa? Por aí. Ventos, né? E as energias conscienciais, que são muito mais presentes em nós, seres humanos, e menos nos animais. Mas ainda nos seres humanos e animais também há uma diferença. Tem aqueles que são energeticamente bem pequenininhos e os que são maiúsculos. E os animais a mesma coisa. Nós temos animais muito conscientes, tem uma inteligência, entre aspas, bem superior, e outros que ainda não chegam a esse ponto. Mas essa separação desse conjunto de energias imanentes e conscienciais, ela é fundamental para que nós possamos também começar a trabalhar com outros ambientes, não só o ambiente dos recursos naturais, mas o ambiente antropológico, sociológico, etc., que nos leva a uma melhor compreensão dessa relação. Isso nos leva a dois pontos focais importantes: energia, como eu citei, e aquilo que rege as leis da natureza, principalmente relacionado com a primeira e a segunda lei da termodinâmica. A primeira, que Lavoisier enuncia, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o binômio energia e transformação, para nós, é que queremos olhar ambiente e desenvolvimento. Para nós, ou seja, os dois sistemas, sistema conservacionista e produtivista, para nós é fundamental esse binômio, energia e transformações, porque vivemos de transformações. E a segunda lei da termodinâmica, ela diz justamente isso. E no campo das energias, normalmente a gente parte de uma energia nobre para a obtenção de uma energia pobre, com perdas que normalmente são de calor. Mais uma vez, calor, energia, trabalho. Um outro ponto importante que eu trago é uma discussão que eu percebi, inclusive ontem, e hoje de manhã também, sempre uma diferença entre, quando se fala em sustentabilidade, parece que cada um tem um receptor diferente, que não é igualzinho para todos. E segundo, quem transmite é a mesma coisa. Eu gosto muito de usar alguma coisa que eu participei no início dos anos 90, que foi de preparação para a Eco Rio 92, já foi citado aqui. Quando eu estava na FAO, eu participei disso, por coincidência, de ter estado lá, de toda a definição que a FAO trouxe para a conferência do conceito de desenvolvimento sustentável, o que é sustentabilidade, e em agricultura, o que é que isso representa. Outro ponto importante nós também já andamos falando aqui, a gestão da qualidade. Nós não podemos mais adivinhar, nós temos que acertar. E para acertar, nós temos que estar mais do que na hora de nós começarmos a trabalhar com conceitos de precisão, né? Não de precisar no sentido de necessitar, mas de precisão no sentido do precise. Tem que trabalhar com garantia de precisão, ou seja, a afinação a máxima possível, para que a gente evite, inclusive, desperdícios, não só de recursos, mas também de tempo. Em termos de recursos naturais, também eu acho importante a gente relembrar sempre de que nós temos 3 tipos de recursos naturais. Os recursos renováveis, principalmente de energia solar, ventos, os recursos potencialmente renováveis, que são a água, o solo, as plantas, os animais, e nós mesmos, que nos renovamos a cada tempo de vida nesse planeta. E os recursos não renováveis, esses são os bandidos. Esses são os bandidos. O que? São os recursos fósseis, principalmente representados pelo trinômio carvão, petróleo, gás. Mas nós temos um outro elemento também, que junto com esses 3, ele pode até ser potencialmente renovável, mas ele está começando a causar danos muito grandes, que a gente não tem prestado atenção. Nos preocupa muito com carbono, com CO2, com metano, mas o nitrogênio tem que ficar de lado. E o nitrogênio, desde 1909, quando um químico suíço, acho que era Franz Fritz ou alguma coisa, que identificou, artificialmente produziu a amônia, o amoníaco, NH3, desde essa época, a BASF foi a primeira que absorveu essa tecnologia. Em 1911 já produzia toneladas e toneladas de amônia para ser aplicada na agricultura.
não é problema nenhum, o nitrogênio é importantíssimo. Só que ele é tão importante que se manifesta tão rapidamente na planta, ela logo esverdeia, logo fica aquele viço maravilhoso, e o agricultor, quando enxerga isso, ele não para de aplicar amônia. Ele começa a aplicar mais nitrogênio, mas ele fez isso também com fósforo, aqui no Brasil. Ele vê o resultado e ele não para de aplicar, quando já devia de parar. Com isso, o excesso de nitrogênio, naturalmente, dessa amônia, naturalmente ela vai para o solo, vai para a água, está causando hoje, sempre nas horas que não devia, esse celular toca, está causando hoje problemas nas foz dos deltas de grandes rios, onde já começa a aparecer aquelas áreas chamadas de áreas negras ou áreas mortas, devido ao excesso de nitrogênio, causando a eutrofização. Então, é um problema que ainda nós não nos preocupamos, não colocamos na nossa agenda, mas ele é um problema tão grave quanto é carvão, petróleo e gás. Um outro assunto que é muito importante é a gente fala muito em degradação, áreas degradadas, etc., por várias razões. O professor Carlos citou ali, por herança, por vários fatores, que a gente acaba abandonando áreas, fazendas inteiras, que é o problema de degradação. Nós precisamos ter em conta, também, pensando no binômio meio ambiente e desenvolvimento, que existe dois tipos de degradação, que nos colocaria, assim, o limite de 1975 para trás, a degradação natural. E de 75 para cá, a antrópica, que quando nós começamos a querer desenvolver o Cerrado. São dois períodos bem distintos, característicos, em que, na primeira, a gente, dentro da degradação natural, nós teríamos o desuso também é uma forma de degradar, né, de não conseguir aproveitar. E quando nos referimos a animais e seres humanos, até vegetais, nós não falamos mais em degradação, nós falamos em degeneração. A gente não citou isso ainda aqui, mas é um fator também muito importante que nos seres vivos, principalmente na genética pela consanguinidade. Mas não é só a consanguinidade, tem degeneração também de várias coisas, inclusive de atitudes, de conduta moral e etc. Esses elementos são muito importantes na medida em que a gente quer também conhecer outras definições. E uma delas que nos foi colocada é a pergunta da bioeconomia. A bioeconomia tropical. Bom, eu confesso que eu não sabia muito sobre isso, fui estudar. O que é bioeconomia? Aí percebi que a bioeconomia é definida como aquela que engloba a cadeia de valor. E eu lembro que, em 1995, 96, por aí, eu estava fazendo a consultoria para o Ministério da Cultura, através do IICA mesmo. E dessa consultoria, a gente definiu lá para o Ministério 4 tipos de cadeias. A cadeia produtiva, né, cadeia de produção, normalmente por commodities, a cadeia de logística, aquilo que auxilia, que é de apoio, normalmente estruturante, a cadeia de custódia, que é toda a loucura que a gente tem que atender das nossas leis jurídicas, e a cadeia de valor. Cada cadeia tem o seu próprio valor. E não só valor no sentido monetário ou financeiro, não, mas valor também no sentido de crenças. Então, essa cadeia, eu achei que era a mesma coisa, mas não é. Aqui a cadeia de valor, diz quem definiu o problema, parece que foi um romeno, também economista romeno, de nome Nicolas Georgescu, alguma coisa mais. Ele definiu a bioeconomia como aquela que engloba a cadeia de valor na aplicação dos recursos biológicos renováveis em processos industriais. Ora, se é processo industrial e é biológico, quer dizer, é depois da porteira. Esse foi o meu entendimento. Se é depois da porteira, é a indústria de transformação de produtos agrícolas, vegetais e animais em alimentos. Alimentos que, uma das grandes críticas da sociedade, que eu percebo e acompanho, é a crítica de que a indústria ela acaba não sendo parceira dos processos de produção. Na medida em que ela
tem a tendência expansionista do seu sistema produtivo industrial, que subverte a qualidade dos produtos, no sentido de que ela substitui componentes naturais daquele produto biológico, extraindo o que tem mais valia, o que tem valor, né, e adicionando alguma coisa tipo corante ou conservante, etc., e nos empurra como produto alimentício. E depois pede à indústria farmacêutica para nos vender suplementos minerais e vitamínicos, etc., que eles tinham tirado. Né? Então, essa subversão, ela não é parceira do processo. Isso nos obriga a dizer assim, olha, produtos industrializados, no meu apartamentinho, no meu apertamento, não entra. Não entra, mas não entra mesmo. Eu só como coisa tipo banana, que não tem industrialização nenhuma, feijão, que é só soprar e tirar a sujeira. Esse tipo de alimento está comigo. O alimento processado eu evito. Aliás, faz muito tempo que eu faço isso. Como não entra plástico, principalmente aquele que entra em contato com comida, como não entra alumínio, não tem nada de alumínio no meu apartamento, mas nada, há muito tempo. E acho que todos nós devíamos fazer isso. Porque com isso nós estaríamos até instruindo a indústria, olha, não adianta produzir uma frigideira de alumínio, tem que produzir essa da Polishop aí, que tem, não gruda, não faz não sei o quê. E por quê? Porque são produtos que não me criam problema. Uma outra pergunta que tem é como desenvolver... eu sei, eu percebi. Mas é por causa do tempo ou não? Não, mas eu vou tentar ser bem rápido. Eu não sei ser rápido, nem falar ligeiro, mas eu estou tentando. A outra pergunta é como monitorar essas coisas. Quais os sistemas de monitoramento e de controle de processos que a gente poderia ter. Bom, nós sabemos que a região tropical do planeta, nos seus cinco climas diferentes, o nosso aqui, do clima chamado úmido seco, é um. E dentro dele também nós temos, no úmido seco, temos as savanas E1, o cerrado, o liano, o miombo, etc. Mas todos eles têm alguns condicionantes. Eles têm alguns determinantes que caracterizam a região como tropical. O primeiro deles é a disponibilidade de água. Esse é um determinante que, em toda a região, seja do trópico úmido, que chove 3.000 milímetros, 3 metros de água, seja lá no semiárido, que chove 200, 300 milímetros. Mas em todo esse range, o que existe é água, ou não existe água. Se não existe, eu tenho que ter um jeito de fazer chegar. E se existe, eu tenho que ter um jeito inteligente de drenar. Drenar não quer dizer enxugar, quer dizer manejar a água para que a gente fique... O nosso dileto agrônomo, ministro Paulinelli, hoje me insistiu bastante, deixar na fazenda aquilo que chega de água bruta na fazenda. E eu faço uma grande distinção entre água bruta e água produzida. Água bruta é a água da chuva, do escorrimento superficial, dentro da bacia hidrográfica, é do fluxo base que chega também na minha horta. Isso aí é água bruta, na natureza. A água produzida é a água que eu trato com algum objetivo, seja por filtragem natural, seja por filtragens induzidas. E essa drenagem é que me permite, no período chuvoso, acumular uma maior quantidade de água, usar a água que tem que ser usada, reservar a água que precisa ser reservada para quando não chove. Bom, isso tudo, junto com a disponibilidade de nutrientes, que é o segundo determinante, nos leva a caracterizar duas coisas. Para o bioma cerrado e os seus diferentes ecossistemas, tá, esse binômio distribuição de água, disponibilidade de água e disponibilidade de nutrientes é básico para os modelos de gestão ambiental. É básico. Para os modelos, ou para os sistemas de produção agrícola, o básico, é isso mais C e T. C e T não é bem ciência e tecnologia, porque nós fazemos pesquisa e desenvolvimento, provavelmente, mas é conhecimento e tecnologia. Conhecimento gerado, científico, tecnologia comprovada. Primeiro, para monitorar e controlar, vem processo. Eu tenho que ter conhecimento de processo.
Se eu não conhecer o processo, eu vou controlar o quê? Acompanhar o quê e de que jeito. No segundo lugar, vem todos os métodos que existem de AMA. Acompanhamento, monitoramento e avaliação. Tudo isso buscando identificar indicadores de desempenho, caracterizar e poder avaliar esses indicadores de desempenho. Nós conhecemos isso de cor e salteado, desde dos gráficos de Gantt, PERT, CPM, ali de OM, mas é para ser CPM e assim por diante. Último assunto. A proposta é que, com esses considerandos todos, em adição ao que já foi dito pelos dois professores do UNB, eu queria dizer o seguinte: definitivamente, a agricultura irrigada de precisão, é a alternativa mais viável para a produção agrícola sustentável na região tropical do planeta Terra. Quem está dizendo isso é o seu criado aqui, o Omar Wagner. Tem uma série de considerandos, por que isso? E, inclusive, a resposta à quarta pergunta, que seria: o potencial da agricultura tropical é igual ou maior do que da agricultura temperada? Eu digo, é potencialmente muitíssimas vezes maior. Muitíssimas vezes maior. Não é 3 cultivos, 4 por ano, não é duplicar a produtividade desse conjunto, é muito mais do que isso. Gente, eu estou sendo premido aqui pela coordenação, e eu vou deixar o outro que eu disse que seria de conclusões e recomendações, talvez, para uma próxima ocasião. Muito obrigado, gente. Desculpe. A gente queria ficar ouvindo o professor Elmar o dia todo, mas a agenda do próximo debate já começou. Então, ministro, eu pedi que o senhor faça uma síntese da síntese. Tá bom, vamos lá. Primeiro, a história do Cerrado. Por que nós estamos usando Cerrado? Em 1970, o Brasil já tinha usado todas as suas terras férteis, especialmente as terras roxas, estruturadas, de São Paulo, do oeste do Paraná, do oeste de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Começamos a usar as terras médias, do sul de Minas, daqui de Goiás, e não foram suficientes para promover o abastecimento da população brasileira que se urbanizava. Entre 1930, quando Getúlio Vargas iniciou o seu plano de industrialização do Brasil, até JK, em 1960, o Brasil mudou muito. Ele tinha 20% de sua população urbana. E em 1960, ele tinha metade da população no campo e a metade urbana. E essa metade não era capaz de abastecer a população urbana já existente. E a situação é aquela que eu já me referi aqui, uma crise econômica. Nós estaríamos com 5, 6 anos no máximo fatalmente quebrados. Então tinha de se achar uma solução. E a solução já tinha sido por várias vezes discutida. Nós não fomos os primeiros. Os primeiros pesquisadores que se envolveram nisso foi na década de 50, aqui no Brasil, o pessoal do IPEACO, onde os primeiros trabalhos, especialmente de calagem, foram realizados. Lá em São Paulo, no IRI, o International Research Institute, já havia também se preocupado e tentado produzir em Cerrado. O grande problema, de fato, surgiu, e quem vai ler o livro que ontem foi lançado, foi em 1974, quando, preparando para assumir o governo, ainda no Rio de Janeiro, no bolo de noiva famoso, numa das tardes em que nós fazíamos um brainstorm
para preparar os planos, a ideia do governo naquela época, entrar em 15 de março com toda a programação de sua ação definida. Me foi feita uma pergunta, logo no início de janeiro. O que o senhor acha da política brasileira para a Amazônia? Bom, primeiro, eu sou mineiro. Segundo, eu conheci um pouco de Amazônia. Sou profissional, já tinha ido lá várias vezes, muito curioso, e tinha visto alguma coisa. Mas confesso que eu não conhecia absolutamente nada do bioma amazônico. E o presidente, ao me perguntar o que o senhor acha da política nossa para a Amazônia, eu mineiramente respondi: olha, nós não conhecemos o bioma amazônico, e o Cerrado a gente conhece um pouquinho. Eu creio que isso chamou a atenção dele e dos outros companheiros que estavam na mesa, de que aquele sonho que a Amazônia ia ser conquistada, integrada ao processo produtivo, ele não estava ainda muito na mão, porque a discussão anterior que já tínhamos tido é que nós não tínhamos o conhecimento científico para poder fazer nas nossas áreas férteis a produtividade que nós precisávamos e que nós tínhamos de evoluir em ciência, em tecnologia, criar as inovações. Então, vamos definir o que nós vamos poder fazer. Nós já vínhamos trabalhando em Minas Gerais desde 1971. E as experiências mineiras já nos levavam a uma certa garantia de que era possível produzir em Cerrado, sim. Especialmente o arroz, que nós importávamos, especialmente o milho e o algodão. Era o que naquela época se pensava lá no Cerrado Mineiro. Só que os instrumentos de política agrícola não eram muito favoráveis a estimular o produtor a fazer essa aventura de produzir no Cerrado. Por que razão? Havia dinheiro, sinceramente, de sobra no crédito rural. Só que, repito, o crédito rural era para comprar produtos que o agricultor precisasse. Nós nos rebelamos para isso. O doutor Paulo Romano foi meu companheiro desde o início, era do BDBG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, foi um dos que mais me ajudou. Isso não resolve o nosso problema. O sujeito precisava de um trator. Ele ia no gerente e perguntava: olha, eu quero um trator. Que trator que você quer? De 70 cavalos. Quanto é que custa? Não, deve custar aqui uns 60 mil. O gerente mandava servir um cafezinho e corria lá dentro e olhava qual era o cadastro do cara. Era a única coisa que ele olhava. O cadastro é bom, 60 mil. Ele chegava lá e autorizava de imediato: você pode comprar o trator. Se ele fosse usar esse trator, não fosse usar, ou fosse usar como táxi da cidade, não tem problema, o cadastro pagava. Ele tinha condições de pagar. Você precisa de adubo? Preciso. Quanto? 100 mil reais. Mandava servir o mesmo cafezinho, é o tempo dele correr lá dentro e olhava o cadastro. Ele pode comprar 100 mil, ou não pode comprar 100 mil. Ele autorizava ou não autorizava. Se o sujeito comprasse adubo e guardasse lá para a vida inteira, não tinha problema, porque ele era capaz. Nós tentamos modificar isso. E modificar para valer. O crédito rural não pode ser um financiador de produtos, e sim de projetos. Mudou a questão. O produtor vai precisar de dinheiro para executar um plano, fazer uma atividade. E assim nós construímos o primeiro chamado PCRI do país, Plano de Crédito Rural Integrado. Foi difícil, porque o todo-poderoso Delfim era o ministro da Fazenda e tinha lá o nosso Paulo Iocota como diretor do Banco Central Agrícola. O Paulo Iocota falou: olha, eu não posso fazer isso. Por mais amizade que ele tivesse interesse, ajuda e amizade conosco,
quem era o antecessor dele era o Fernando Reis, que era o secretário de Fazenda em Minas, que tanto nos ajudou porque ele conhecia, nós acabamos convencendo que, se não pudesse generalizar, eu perco o controle do crédito rural. Bom, isso nós não estamos propondo. Nós estamos propondo uma inovação no crédito rural. Nós queremos que o agricultor tenha o recurso para mudar. Veja bem, se ele não for mudar, não vamos ter o interesse. Nós não vamos chegar lá. Muito bem. Depois de uma discussão longa e tantos para cá e para lá, ele falou, bom, eu posso fazer o seguinte, o Banco Central bota lá no BDMG um recurso X, que era bem satisfatório na época, e vocês assumam o risco que eu vou aceitar. Era tudo que nós queríamos. A coisa mudou, porque nós chegamos à conclusão de que, além do crédito, nós precisávamos de levar o que nós já conhecíamos. Naquela época era muito pouco, era correção de solo, era uma semente mais adaptada, principalmente do arroz, do milho e do feijão e do algodão, para o produtor fazer ainda, com quase zero de tecnologia nova, uma cultura em que a gente pudesse acompanhar. Eu costumo dizer que fomos abençoados por Deus, porque o São Pedro foi muito honesto conosco no ano de 71, 72 e 73. E os agricultores que se endividaram no PCRI fizeram as primeiras experiências com alta vantagem. Eu vou dizer alta vantagem, vocês vão achar graça de mim. A produtividade do milho não passava de 50 sacos por hectare. A do arroz, o Rio Grande do Sul já tinha, naquela área irrigada que ele sempre teve, uma produtividade 4, 5 vezes maior do que a do Cerrado. A do algodão também era vexamosa. Mas não esqueçamos que a década de 60 foi a do ajuste econômico no preço das mercadorias alimentação, especialmente em 1968. E que os preços eram excessivamente bons.